E aí, pessoal, tudo beleza? Então, a princípio, eu tava aqui me preparando para gravar um vídeo sobre esses 6 livros aqui que eu comprei da Livraria Família Cristã. Só que eu acabei mudando a minha ideia. Eu até postei um shorts, falei que eu ia gravar um vídeo sobre esses 6 livros. Só que eu falei comigo mesmo, por que eu vou gravar esses livros? Não faz tanto sentido assim e não vou saber explicar por enquanto, porque eu não li eles. Então por que eu vou gravar um vídeo falando dos livros que eu não li? Então eu vou ler eles primeiro. Eu vou guardar aqui, no cantinho aqui. Depois eu arrumo bonitinho, que tá uma bagunça aqui, só Deus na causa aqui. E agora eu quero falar do livro que eu tô lendo, A Comunicação Cristã. Aquele livro que eu tava lendo do Max Lucado, eu já terminei. Muito bom. Fala sobre que a gente nunca tá sozinho, fala sobre que nos momentos difíceis da nossa vida, nos mínimos detalhes, Jesus tá ali do nosso lado. E mesmo que pareça que ele não tá, a gente cristão confia que ele tá ali, porque na Bíblia fala que Jesus Cristo estaria com nós todos os dias da nossa vida. E esse livro aqui fala sobre a comunicação cristã. Para começar aqui o vídeo, eu quero que você deixe seu like, deixe aqui, sei lá, escreve aí no comentário que você estava aqui e, se possível, se inscreva no meu canal, ok? Eu queria ler aqui também a capa antes de a gente introduzir sobre o conteúdo. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades na vida e chegam à velhice decepcionadas, culpando meio mundo por não terem alcançado o sucesso que desejavam. Isso é muito comum. Os motivos podem ser os mais diversos. Porém, grande parte de nossas comunicações e decepções são ocasionadas unicamente pela má comunicação ou pela falta dela. Foi essa convicção que levou o autor a escrever esse livro, pois ele acredita que a boa comunicação é o melhor caminho para uma existência bem-sucedida. De modo sucinto, ele explica o que é comunicação e apresenta de maneira muito clara os seus elementos, dimensões e componentes básicos. Com a mesma clareza, aponta Deus como a verdadeira fonte de toda a comunicação, conduzindo o leitor ao tema central desse livro, a comunicação cristã. Nos capítulos finais, que eu não cheguei lá ainda, analisa os requisitos indispensáveis, como a empatia, a humildade e o caráter, e os inimigos da boa comunicação, como o egoísmo, o egocentrismo e o orgulho. De leitura agradável, este livro constitui um verdadeiro tesouro de informações. Realmente, eu me surpreendi demais. Era um livro que estava jogado lá na estante e eu resolvi pegar para ler e estou gostando bastante. E instruções que conduzirão o leitor por uma estrada segura ao bom êxito que resulta da comunicação apropriada. Para começar, aqui o autor fala sobre a definição de comunicação. A comunicação tem 3 elementos principais e eu queria falar sobre isso. Eu vou dar uma lida aqui, daí eu vou continuar. Os 3 elementos indispensáveis à comunicação. Se a comunicação é um processo, isso significa que ela não envolve apenas um elemento, mas vários. Logo precisamos descobrir que elementos são esses e entender como funcionam. Isso possibilitará uma comunicação mais eficaz na vida pessoal e profissional, nas relações interpessoais e intrapessoais. Sem esses elementos, simplesmente não há comunicação. Esses elementos são o emissor, o canal, o receptor. Tá, agora eu queria falar sobre isso. Aqui o autor diz que existem 3 tipos de elementos que são totalmente essenciais para uma boa comunicação. E um desses elementos é o emissor, é o primeiro deles. Ou seja, quem emite, assim como eu estou emitindo aqui a vocês. O emissor, a obrigação dele é trazer as informações concretas,
é aquele que solta informação. E é importantíssimo que o emissor não acrescente fatos e nem tire fatos para dar uma melhorada na história e acrescentar algo que não seja verdade. A boa comunicação também deriva do estado do emissor. A sua comunicação não soará bem, não soará legal se apresentar falhas no emissor. Talvez uma carência uma carência de estudo, uma carência de informações. Muitas vezes as palavras são ouvidas perfeitamente, mas não se encaixam em determinados contextos ou em determinados grupos. Tem uma história muito interessante do Paulo, do apóstolo Paulo. Certa vez, ele chegou até um lugar, até uma cidade, e tinha um grupo lá reunido, e ele perguntou para esse grupo: vocês receberam já o Espírito Santo quando creram, quando crestes? A resposta dele foi, deles, né, no caso. Meu Deus. Gente, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo ouviu que só conhecia um batismo de João. Paulo explicou sobre o batismo no Espírito Santo. Mas se Paulo apenas tivesse pregado, chegasse lá e começado a pregar, sem dizer nem mais nem menos, sem explicar o que era aquilo tudo, eles não entenderiam, eles iam ficar totalmente à mercê, as margens do rio Ipiranga, eles iam viajar na maionese. Mas como um bom comunicador, Paulo foi e explicou e eles entenderam. Apareceu aquela lâmpada na cabeça deles e eles entenderam o que era isso. E tratando-se do comunicador cristão, além dos cuidados normais, a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, ter cuidado com o pecado que entra em nosso coração. A gente tem que estar com o coração totalmente limpo e desmaculado desse pecado. Por meio do coração, as palavras fluem para quem ouve o discurso do cristão. Deve sair afinado com sua vida. E o autor também vai falar sobre o canal. O canal é aquilo por meio a gente transmite. Por exemplo, o canal que eu estou usando aqui para transmitir essa mensagem a vocês é o YouTube e a rede social e tudo mais. E antigamente o canal no qual Deus falava com o povo eram os profetas. Deus era o emissor, emitia a sua mensagem, usava os profetas e os profetas chegavam até o receptor e eles recebiam essa mensagem. E o canal é muito importante porque se houver alguma falha, alguma coisa que interrompa o canal, algum erro, algum problema, algo que não pode ser curado com tanta facilidade, pode acabar com toda a mensagem. Então é importante ter um canal muito bom, um canal que não tenha falhas, para que a sua comunicação seja uma boa comunicação. E por fim, tem o receptor. É a etapa final da comunicação. É onde a comunicação vai chegar. É quem vai receber. E assim como o canal e principalmente o emissor tem grande responsabilidade, o receptor também tem grande responsabilidade. E a responsabilidade dele é estar totalmente atento ao que vai ser falado, não se desviar, porque de nada adianta. Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, só que daí eu leio e não entendi nada. O autor emitiu uma mensagem através das palavras escritas nesse livro, só que o problema estava comigo sendo receptor, que não fiquei atento, que não procurei entender mais a fundo o que o autor queria passar aqui nesse livro.
E na Bíblia tem vários momentos que Paulo, em Apocalipse também vai dizer, tem um Provérbios, que o autor aqui cita aqui no livro, que fala bem assim, ó: quem não tem humildade, esse aqui não está na Bíblia, hein? Quem não tem humildade para se sentar e ouvir, não tem moral para se levantar e ensinar. Na Bíblia também Jesus vai falar: estejam todos atentos para ouvir. Também Jesus vai falar que quem tem ouvido ouça. Então é muito importante, como receptores, a gente querer entender do Evangelho, entender de Cristo, e a gente tem que ter a humildade para sentar, igual esse Provérbios vai dizer, que não está na Bíblia, que a gente tem que ter humildade para sentar, ouvir e aprender. E eu creio que é isso. E falou.